Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari. E eu sou a Sami. E esse é o nosso Cadê a Cegonha? Nosso podcast que veio para acalentar o coração de vocês, mamães tentantes aí, que estão à procura, né, do seu primeiro filho, querendo seu primeiro filho, desejando ou segundo ou terceiro. O objetivo do nosso canal é esse, né? Confortar vocês, mamães, e dizer que vocês não estão sozinhas, Não, né? estão sozinhas mesmo. E antes da gente começar o nosso vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Nós estamos recebendo vários feedbacks, está acalmando o nosso coração que a gente está fazendo a coisa certa. Então as pessoas estão vindo até nós, estão falando que se sentiam sozinhas, se sentiam ocupadas e que agora elas estão vendo que o caminho pode ser mais fácil. Isso. E hoje a gente trouxe um tema, né? A gente selecionou algumas coisas para bater um papo com vocês. Que a gente, assim, quando a gente começou a tentar, né, Sâmia, a gestação, a gente foi à procura de vários médicos, de vários caminhos. E hoje o tema de hoje é justamente isso, né? Falar um pouquinho sobre o caminho que a gente percorreu, com quais profissionais a gente se identificou, a gente buscou. É verdade. Quando a gente pensa em vou começar a tentar, eu quero engravidar, a gente geralmente pensa apenas no ginecologista obstetra. Mas o caminho tem muito mais a ser seguido. A gente tem outros profissionais que precisam fazer parte dessa caminhada, principalmente se você é tentante há 6 meses, 1 ano. Não é só o ginecologista obstetra que precisa fazer parte desse planejamento. Então, a gente hoje vai falar sobre os profissionais, qual é a importância de outras pessoas nessa trajetória junto com vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho como eu comecei, né? Quando a gente começou a tentar, eu falei, eu vou procurar um ginecologista para ver se está tudo bem, fazer os exames de rotina. E aí, o primeiro que eu fui, logo depois da minha perda gestacional, ele falou, olha, você já está tentando há um tempo, é melhor então você procurar um médico especialista em reprodução assistida. E foi aí que eu tomei um susto enorme, porque eu falei, meu Deus, reprodução assistida, imediatamente o pouquinho que eu sabia já era aquela questão do financeiro, de ter que fazer uma fertilização. A bomba de hormônios, né, que a gente precisa. Isso. É verdade. E aí, lá fui eu atrás desse profissional. Chegando lá, a primeira profissional que eu me deparei, né, eu e meu marido, que a gente foi junto, foi um susto, porque de cara ela falou, olha, ela já começou a passar um vídeo pra gente, sem nem ter pedido exame nem nada, ela comentando que a gente teria que passar pelo processo da fertilização. Eu já achei aquilo bem estranho. E aí, logo depois, com todos os exames em mãos, aí sim ela reafirmou tudo aquilo, levou a gente para uma salinha para mostrar vídeo, para esclarecer um pouco essa questão do que é uma inseminação, do que é uma fertilização, que no nosso caso não daria certo a inseminação, teria que ser a fertilização, porque eu descobri no caso, através dos exames, que o problema, né, estava em mim. Eu tinha alguns problemas, alguns fatores que poderiam dificultar e muito a gravidez. E com você, como é que foi? Eu até então, eu tinha uma ginecologista, que eu fiquei com ela por um certo tempo, depois ela saiu da clínica que eu frequentava, e aí quando eu também tive a primeira gravidez, a primeira gestação e a perda, eu precisei procurar alguém. Fui a um ginecologista aqui, um ginecologista ali, mas a mesma coisa. Olha, o seu caso, depois de um tempo, né? O seu caso é reprodução assistida. E a gente toma aquele susto, a gente toma aquele impacto, porque a gente não imagina que a gente vai precisar passar por uma reprodução assistida, né? Então, eu comecei de clínica em clínica, eu ia muito pelo custo-benefício, ia pelos comentários na internet, então eu também precisei ser direcionada à reprodução assistida, né? No meu caso, parecia uma barata tonta, porque se me falavam de um médico, eu ia nele. Daqui a pouco eu estava em outro, daqui a pouco eu estava em outra clínica. Eu rodei as clínicas aqui, acho que você também. Eu fui aqui em Goiânia. Pois é. E fui rodando até me identificar com uma médica que, assim,
foi maravilhosa aqui em Brasília e, paralelamente, né, paralelo a isso, eu consultei com um médico em Ribeirão Preto, que coincidentemente, né, é meu primo, que na verdade não é coincidência, ele é meu primo, eu busquei, durante todo esse tempo, foi ele que me deu toda a assistência emocional, inclusive. Sim. Né? E falando sobre emocional, uma coisa importantíssima que a gente precisa deixar claro aqui. Gente, antes de vocês procurarem, eu sempre falo isso, qualquer ajuda, estejam com acompanhamento terapêutico, psicológico, né? Porque isso faz total diferença. Isso faz total diferença. Eu só comecei a ter esse acompanhamento terapêutico quando eu já estava no meu limite. Depois de 5, 6 anos de tentativas, né? Depois de 2 abortos. Então, antes do terceiro aborto, eu já estava com esse acompanhamento terapêutico, porque faz muita diferença. Chega um momento que nós não conseguimos mais lidar com as nossas emoções, né? Então, um dos profissionais que vocês precisam buscar, seja de início ou depois de uma longa jornada, de uma longa tentativa, realmente é um psicólogo, né? Ele faz muita diferença. Então, assim, chega um momento que a gente quer surtar, chega um momento que a gente não dá conta mais, que qualquer coisa vira um estopim. Então, é muito longo. Caminho é longo. E, querendo ou não, né? Lógico que muitas mulheres têm sucesso logo de cara, mas as frustrações que aparecem ao longo do caminho, elas mexem muito com o nosso psicológico. E nada me tira da cabeça que isso é um fator determinante. Meu primo, né, que me acompanhou, que fazia meus exames, inclusive que descobriu a minha endometriose, porque ela não era uma endometriose gritante, ela era pequena, um pouco pequeno, mas que podia sim estar prejudicando, né, a questão da gravidez. Sim. E ele falava para mim, olha, calma seu coração, você vai conseguir, vai dar certo, de um jeito ou de outro vai dar certo. Mas naquele momento, eu entrei para terapia, fui fazer terapia, inclusive para trabalhar a perda da primeira gestação, né? Então, assim, foi muito importante. E os terapeutas, desculpa, Mari, os terapeutas hoje já tem um grupo de psicólogos que trabalham com tentantes, né? Então, vocês têm, se vocês jogarem na internet, enfim, pelo plano de saúde particular, tem psicólogos voltados para as tentantes, né? Porque isso, a gente precisa do acolhimento e, às vezes, tem uma linha ali da psicologia que vai te atender mais do que outra. Então, na nossa lista do que a gente vai falar hoje, o primeiro, obviamente, seria o ginecologista, o obstetra, mas o psicólogo. Então, o psicólogo, ele com certeza vai te ajudar a diminuir o peso que a gente carrega, a diminuir, né, essa carga emocional que a gente tem. Então, você que está tentando, não esquece de colocar lá na sua listinha, na sua to-do list, que o psicólogo precisa estar presente. Isso. E outra coisa também, os planos de saúde hoje em dia, eles já estão cobrindo mais essa terapia. Né? Eu andei dando uma olhada, fazendo uma busca, e assim, você já encontra profissionais dentro do plano, né, para quem tem plano de saúde, que possa te auxiliar. Porque realmente os gastos são muito grandes, né? Com tudo, né? Com tudo. Então, até a terapia, se você fizer, né, de uma forma particular, é mais um custo, né? Mais um custo. Então, coloquem aí, lembrem, ginecologista, obstetra, e dependendo do seu caso, dependendo de como tiver o seu processo enquanto tentante, é possível que você seja indicado, o casal seja indicado a uma clínica de reprodução assistida. No início, a gente leva um susto, né? Como foi dito aqui. Mas, assim, às vezes é o que vai te dar um conforto. Você vai, né? A sua gravidez, você que está gerando ainda. Só que vai ser uma forma não natural. Mas, mesmo assim, ainda vai ter ali o seu bebezinho. Então, não custa nada, se você for indicada, procurar realmente uma clínica de reprodução assistida. E também, eu lembro que quando eu cheguei na última médica onde eu fiquei, né, ela falava assim para mim, não quer dizer que você está aqui, que você vai ter que fazer tratamento. É o tratamento, né, no caso, fertilização. Ela falou, pode ser, a gente tem vários outros métodos, calma.
né? Ela sempre falava isso para mim, calma. Então isso também ajudou bastante na hora da gente ali fixar na médica, ficar com ela ali, né? Ela foi bem acolhedora. A diferença do profissional, né? A diferença porque a gente precisa ter essa... Não adianta, como qualquer coisa, como qualquer pessoa na vida, a gente precisa ter aquela troca. Então, às vezes, como você teve a primeira experiência que não foi legal, né? Então, vai em busca de outra, tem uma segunda, uma terceira, a quantidade de opiniões que você julgar necessário, mas é importante que você se identifique com o profissional. E quando a gente fala de ginecologia e obstetra, a gente precisa falar também dos maridos, né? Porque não somos só nós. A gente vai gerar ali, a gente vai carregar os 9 meses, mas os maridos também precisam ter o acompanhamento, precisa fazer a pesquisa, porque enquanto mulheres, a gente vai ginecologista, obstetra, a gente faz os exames de sangue, né, de sorologia, os exames de imagem para ver ali se está tudo certo, mas os homens também precisam, né? Sim, e aí, então, o urologista, ele vem para ajudar também, para eliminar qualquer tipo de problema que o casal possa enfrentar. Então, no caso aí, né, os exames para ver contagem de espermatozoide, qualidade, assim como a gente faz para contagem de folículo e qualidade folicular, o homem também precisa fazer em relação aos espermatozoides, né? Porque um dos problemas que a gente estava lendo sobre, um dos problemas é a baixa mobilidade dos espermatozoides. E muitas vezes o casal tenta, infelizmente, ainda alguns homens com a mente um pouco mais fechada, e simplesmente jogam a culpa na parceira, né? Mas que tal se você, de repente, está assistindo com a sua parceira, às vezes um exame pode desmistificar tudo. Então não custa nada, né? Fazer exame. Um tratamento São simples. E fica aquele preconceito que não tem sentido. Não faz sentido, exatamente. Então a gente precisa lembrar que você, enquanto homem, ou você que está assistindo, né, e passar para o seu parceiro, é importante a ida ao urologista, né? Como a gente está falando de tentativas, dependendo do tempo realmente que vocês estão tentando, tem alguma coisa errada, então ambos precisam ser avaliados, né? Então, você, mulher, com o seu ginecologista, e o homem com o urologista. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Além do urologista, né, eu lembro que na época, uma das coisas que me ajudou muito, e não é à toa que a gente está aqui juntas hoje, né, fazendo o propósito desse canal, eu lembro que você me falou, foi uma das primeiras pessoas que me falou sobre a questão da alimentação também. E eu, gente, sou uma pessoa que, assim, eu amo chocolate, eu amo café, eu amo uma besteira. E aí, eu lembro que na época você falava para mim, tem que diminuir o café, cortar o café, a questão da alimentação, né, das castanhas, tem uma série de coisas que quem vai te indicar, quem vai te passar tudo certinho, né? Porque a gente está aqui num bate-papo, contando a nossa experiência. De maneira alguma, a gente está falando tudo isso para você seguir a risca, né? É o que a gente está aqui falando. Mas o que nos ajudou, no caso, foi procurar também uma nutricionista que acompanhasse os nossos exames e que visse o que estava ali faltando. Então, eu lembro que na época ela me passou algumas vitaminas, ela me passou a tal da coenzima Q10, que só fala muito para a saúde feminina, né? Então, faz muita diferença. A gente sabe que tudo, como a gente acabou de falar, tudo tem custo. Mas se você tem um propósito, se você quer realmente engravidar, se você quer ter uma gravidez saudável, são esforços que a gente precisa fazer. E essa questão da alimentação, eu falo por mim, assim, café é a minha vida inteira, né? Essa questão do chocolate também. E o café, nós não somos, né, nutricionistas, mas pela experiência, o café é o grande vilão. O café é o grande vilão. Então, assim, a cafeína. Eu também adorava uma Coca-Cola. É um dos grandes vilões o café. Então, a gente sabe que são hábitos que precisam ser mudados em busca desse propósito. Eu não sou das verduras, dos legumes, as frutas mais ou menos, mas eu tive que mudar. Então, eu precisei passar por uma reeducação alimentar que fizesse bem para mim. Então, até mesmo essa questão das perdas,
Eu lembro que a ginecologista perguntou, será que não tem falta de algum nutriente, né? O que você come, o que você consome? Feijão, arroz, uma carnezinha ali, tá, mas e os legumes e as frutas? Então, a questão das verduras de cor escura, elas têm o ácido fólico, que a gente comentou no episódio anterior, né? Então, o ácido fólico, você pode ir à farmácia, você pode comprar, mas a gente tem disponível na alimentação, né? Então, essa questão de frutas, verduras, legumes, carnes magras, né? A vitamina D. Eu lembro que, num dado momento, é até engraçado falar, porque o meu marido ele fala assim, eu acho que você tá ficando meio maluca. Porque eu comecei a colocar a palma da mão pro sol, sabe? Colocar as mãos no sol, tomar aquele sol. E hoje em dia, olha, depois de quantos anos, né? Os médicos começaram a falar muito, principalmente na pandemia, eu lembro, sobre a questão da vitamina D. Então, a vitamina D, ela é muito importante para o nosso organismo. Porque é aquela coisa, né? O útero, ele tem que estar quentinho, ele tem que estar aquecido para receber o bebê, né? Todos os profissionais falam isso. E a vitamina D, ela dá esse boom na gente, né? E ainda tem a questão da amamentação, né? Porque a vitamina D, essa questão de você tomar um solzinho, aquele solzinho ali até as 10 horas da manhã, para a amamentação faz toda a diferença, né? Então, assim, você tomar o sol nas tentativas ou durante a gestação, vai fazer com que o seu leite, a produção de leite, seja maior e melhor. Então, por isso que, eu não sei se vocês já viram, mas às vezes a gente ouve mulheres falando, ela estava tomando sol sem a parte de cima do biquíni, porque para realmente que o sol penetre e a produção de leite seja melhor, para o leite não empedrar, né, para você não ter o ressecamento do leite aí de forma mais rápida. Então, assim, são coisas que muitas pessoas não imaginam, mas coisa simples, senta ali na varanda da sua casa, põe a cadeira do lado de fora, toma um sol, porque vai agir no seu corpo inteiro, né? Então isso faz diferença. E nas extremidades eles falam muito, né? Para você colocar a palma da mão, os pés também para aquecer, para pegar aquele sol, porque é energia, né, gente? Tudo é energia. Tudo é energia. E aí a gente está falando tanto da parte física quanto da parte mesmo, né, da energia que te ajude, né, que você receba as boas energias para ter essa tão sonhada gravidez. Então, o nutricionista também. Aquelas mulheres que, de repente, têm sobrepeso, elas também precisam ter esse cuidado, né? Aí, no caso também, eu acho, né, paralelo ao nutricionista, acho não, é o endócrino. O endócrino. Né? O endócrino, ele é fundamental para ver toda a sua questão de taxa mesmo hormonal. Ele também faz parte aí da nossa lista. Então, você tem que ir ao nutricionista, né? E também, de repente, procurar alguém da educação física, um educador físico que possa te auxiliar. É muito importante a prática dos exercícios físicos. A gente pensa, não tem necessidade, o que isso vai influenciar na minha gestação ou nas minhas tentativas, mas a gente precisa tirar o cansaço. A atividade cardiovascular vai fazer diferença também. Então, que seja uma caminhada, né? Que seja ali uma esteira, alguma coisinha, uma hidroginástica. Muitos médicos falam, se você já estiver grávida, você engravidar, a questão da hidroginástica, porque não tem impacto, né? E você está ali fazendo algum tipo de movimento. Então, o educador físico, ele também seria parte essencial aí nesse processo. Então, pra mente também, né? Porque é uma forma de você liberar adrenalina, aquilo te ajuda, né? Tirar, assim, você não vai tirar o foco do que você quer, porque o objetivo é esse. Mas pelo menos está dando uma relaxada, uma aliviada, você já tem alguma coisa em que pensar, né? Então, hoje eu vou para a hidroginástica, hoje eu vou fazer uma caminhadinha, vou estar em contato com a natureza. Então, essas coisas ajudam. Falando disso, né? A qualidade do sono, gente. Como o sono é importante, né? Quando a gente está nesse período todo conturbado, essa questão da ansiedade. Então, se você pratica uma atividade física, melhora o sono, sua qualidade de vida é outra.
É verdade. O sono, não só para, né, quando a gente está tentando, todo mundo fala, os médicos falam que a gente precisa ter pelo menos de 7, 8 horas de sono. Só que a gente sabe que na correria do dia a dia é complicado. Às vezes você até tem esse sono, mas a qualidade dele já não é tão significativa. Então é importante também a gente dar conta disso e procurar dormir melhor, comer melhor, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E, além disso, a gente anotou aqui, né? A questão do dentista. Que para muitos pode ser surpresa, né? O que dentista, né? O que os nossos dentes têm a ver com a gestação? Não é verdade? Mas aí que tá. Muitos dos tratamentos dentários, eles não podem ser feitos durante a gravidez, né? Então, se você pretende, se você quer engravidar, busque um dentista, faça uma avaliação antes da gravidez, né? Porque você não pode ter determinados tratamentos que você não pode fazer se você estiver grávida. Eu confesso que isso para mim era totalmente desconhecido, não fui a dentista. Eu acho que dessa nossa listinha aqui, eu não fui a dentista. E para quem tem, de repente, algum tipo de obturação antiga, né, ainda de metal, tem que rever, porque o metal é extremamente prejudicial, né, para o feto. Então, assim, a gente precisa também tomar cuidado com essas coisas. Então, uma boa avaliação no dentista. Às vezes você está, por exemplo, com um problema na gengiva, aquela gengiva extremamente sensível. Sangra. Isso aí é muito importante o dentista avaliar, fazer uma avaliação profunda, que isso pode prejudicar sim. Pode ter também complicações. Foi surpresa na época, mas eu lembro que lendo vários relatos, muitas mulheres comentavam: olha, procura um dentista, verifica se você tem algum problema na sua boca, né? A questão da gengiva, porque pode te prejudicar. E eu acho que não passa pela cabeça de ninguém. Não passa pela cabeça de ninguém, a não ser que você já esteja, como foi o nosso caso, se você já esteja surtando mesmo, buscando qualquer solução. E tem pessoas que vão atrás e leem tudo e mais um pouco, mas eu, nessa questão, fui totalmente, assim, sem saber. Eu procurei saber, porque eu tenho a gengiva bem sensível, e foi aí que eu fui ouvindo, né, as dentistas falarem dessa importância do cuidado bucal. Né? Antes, durante e principalmente depois. Então, eu acho que a gente precisa colocar aí realmente o dentista como um dos nossos profissionais. E agora, a nossa cereja do bolo. Que é, assim, eu acho que uma das... Eu até me emociono quando eu falo isso, sabe? Porque, assim, você também foi quem falou para mim, quando eu estava no auge da minha procura, da minha busca, e eu não me abria com ninguém, eu me sentia muito mal, eu não conseguia falar sobre isso. Eu lembro que um dia, a gente dando aula, lá na Asa Sul, você comentou comigo: Mari, por que você não procura uma acupunturista? Medicina tradicional chinesa. E aí, Mari, a gente... chega um momento, isso que você passa por isso, eu passei por isso, chega um momento que parece que a medicina tradicional ocidental não vai mais nos ajudar, né? Chega um momento que a gente só ouve negativa: olha, infelizmente não consegue, você não consegue, infelizmente, pelo seu histórico, a tendência realmente é mais um aborto. E eu fui abençoada nesse sentido, porque num domingo eu estava lendo o jornal e saiu uma reportagem falando sobre a acupuntura para tentantes. E justamente alguns relatos de mulheres que já tinham passado pelas perdas ou que tentavam e não conseguiam. E aí o pessoal falando sobre a importância e o sucesso, né, que essas pessoas tinham tido com a acupuntura. E hoje, antes da gente dar continuidade, para mim é o topo da lista, como você falou, é a cereja do bolo. Na verdade, acho que é o item 1, né? É a acupuntura. Eu brinco que se eu quebro a unha, eu falo: estou precisando procurar uma acupunturista, porque faz tanta diferença. E como eu disse, a gente tem às vezes a cabeça muito fechada, às vezes nós somos muito céticos em relação a algumas coisas, e a gente não se deixa levar por coisas novas.
E a acupuntura para mim realmente foi assim, um achado, e eu depois fui entender um pouco mais como a acupuntura, como aquelas agulhinhas agem no nosso corpo, né? No nosso corpo e na nossa mente. Então, não foi só para você, mas para muitas mulheres. Eu falei, você já pensou em procurar a acupuntura? A importância que é. E assim, às vezes você não, um exame de sangue que está ok, mas quando você é avaliada pelo acupunturista, você fala, não tem nada ok, né? Pois é, e eu falo assim, que a acupuntura, ela trouxe comigo uma bagagem espiritual. Porque quando você está fazendo acupuntura, logicamente, existem profissionais e profissionais, e aí é que eu falo, a acupuntura, ela precisa ser feita em você tentante, por um profissional especializado naquilo. Porque não é só colocar a agulhinha, existe todo um estudo gigantesco por trás disso. A gente vai ter convidados falando sobre isso, né? Com a gente aqui, sobre a medicina tradicional chinesa, o quanto ela é benéfica para o nosso organismo das tentantes e, principalmente, é o que acarreta tudo isso, né? Porque é feito um estudo todo do seu ciclo menstrual. A acupuntura ela vai tratar o seu feminino, seu eu. Eu lembro, inclusive, que o meu marido acho que fez 1 ou 2 sessões na época também, quando a gente estava tentando, para auxiliar. Então, o que eu vejo? Quando eu estava fazendo acupuntura, eu lembro que me indicaram também aquele projeto Benzer. Já ouviu falar? Já ouvi falar. E aí eu fui muito atrás, muito. E aí por isso que eu falo, eu botava a palma da mão no sol, eu tomava água da garrafa laranja, porque tem todo um contexto por trás. Então, eu falo desse projeto também, da Gabriela Lacerda. Inclusive, se vocês procurarem, ela tem sim uma página na internet, acho que é Projeto Benzer, maravilhosa. Ela veio para Brasília, ela deu palestra, eu fui na palestra dela. E assim, eu me encontrei ali, porque além de todo o processo com os médicos, com tudo que eu estava fazendo, eu fui procurar também essa questão espiritual, que a acupuntura me trouxe. Eu fui atrás dela por conta da acupuntura. E foi aí que eu me encontrei, fui me acalmando, fui seguindo passo a passo. Porque assim, vamos deixar claro, a acupuntura ela vai auxiliar junto com a medicina tradicional, né? Então, assim, você vai continuar com o seu médico, com a sua médica, mas, gente, é coisa de outro mundo. É realmente essa questão de você se encontrar, você voltar para o seu centro. Isso. Né? Para o seu centro. E outra coisa também que eu me lembro, que eu encontrava com muitas mulheres ali na sala de espera, e tinha mulheres que já estavam no processo da fertilização. Tinha mulheres que já tinham feito a implementação do embrião. Tinha mulheres que estavam no início da caminhada, da jornada. Outras no meio, como eu, que não sabia para onde ia, se ia ser fertilização, se não ia, porque dentro de mim algo me dizia que eu ia conseguir engravidar naturalmente. Então ali foi todo um contexto e uma troca. E as profissionais que me atenderam, no caso eu passei por 3, as 3 maravilhosas. Elas foram assim de uma humanidade, elas me acolheram tanto. Sensibilidade. Né? Empatia. E você sentir que tinha mulheres ali, que a maioria, né, estava no caminho certo, gestantes, né, porque durante a gestação você também pode continuar com a acupuntura. Porque tem a questão, a acupuntura, ela vai ser válida para os seus enjoos, ela vai ser válida para as suas dores, né? Tem muita mulher que sente muita dor durante a gestação, então a dor pélvica também, a dor muscular, dor de cabeça, né? A gente percebe que até para o bebê virar, se você realmente tem intenção de ter um parto normal, parto natural, até para o bebê virar, a acupuntura ajuda. Então, vocês devem estar pensando, não, vocês estão de brincadeira, não é assim. Você tem que ter sua mente aberta. Você tem que ir para uma sessão, você tem que procurar um acupunturista especializado, mas ir de mente e coração abertos, né? Porque se você for falar assim, não adianta, estou vindo aqui só porque eu ouvi, não vai funcionar, né? Então, a questão de você se entregar e deixar que aquilo ali tome conta de você,
vai fazer toda a diferença, né? Aqui em Brasília a gente tem, assim, várias pessoas, tem uma em especial que a gente está tentando trazer, mas que, sim, me acolheu muito, acolheu a Mari, acolheu minha cunhada, acolheu uma amiga minha. Então, assim, todas nós já com os cabelos em pé, todas nós já no momento de surto coletivo, porque nada dava certo. Então, faz a diferença. Vocês falam, ah, não, vocês podem pensar, não, tem nada a ver, tem muito a ver, né? Então você vai, a sua língua vai ser avaliada, a coloração da sua língua, né? Seu vai ser pulso, avaliado. seu pulso, vocês podem procurar na internet relatos dessas páginas de pessoas especializadas em tentantes, mulheres relatando que eu descobri que eu estava grávida, não foi com teste de gravidez, não foi com exame de sangue, foi indo à acupunturista, ela pegando o meu pulso e ela falando, pode sair daqui e fazer o exame de gravidez, exame de sangue, porque você está grávida. Então, pra gente, eu sou fã de carteirinha, a Mari também. Eu tenho outras pessoas à minha volta que são também, e assim, eu fui uma das que sempre dizia, já procurou um turista, sabe? Tem relatos. Se vocês procurarem, por exemplo, a Karina Bach, ela procurou também a acupuntura, porque ela ouviu dizer, então procurou a acupuntura. E tem outras N pessoas que vão em busca da medicina tradicional, da chinesa. E durante toda essa busca, né, a própria acupunturista, ela vai te entregar algumas coisas que você deve fazer, porque como a gente está falando aqui, é um conjunto de coisas, né? São vários elementos que farão você chegar na sua tão sonhada gestação. Mas para isso, vale mergulhar de cabeça. Eu mergulhei de cabeça profundamente, eu mudei tudo na minha vida, alimentação, atividade física, essas questões espirituais, que para mim eu acho que foram fundamentais, né? E correr atrás. Então, vale a pena, né? Quando a gente tiver a oportunidade de ter as nossas convidadas, né, aqui falando sobre a acupuntura, elas com certeza vão falar sobre essa questão da alimentação, dos chazinhos que a gente tomava em cada período do ciclo. Porque não são todos os chás que podem ser ingeridos, né, durante as tentativas e durante a gestação, mas pela acupuntura tem uns específicos que vão te ajudar na ovulação, né, vão te ajudar ali no período, de repente, da fertilização, da implantação do embrião. Então, a questão dos florais, né, que eu andava com os vidrinhos de florais para cima e para baixo, às vezes estava no trabalho, na sala dos professores, eu lá com os meus florais, o que é isso? A gente é floral, mas não falava por quê, né? Mas os florais também, por isso que eu falo, você tem que ter a sua mente aberta. Eu lembro alguma coisa que a gente colocava embaixo da língua, não é? Não que era específico embaixo da língua. Embaixo da língua, lembro então, disso também. É tudo. Então a gente deixou a acupuntura por último, porque pra gente, realmente, assim, foi o que nos ajudou, o que nos salvou, né? O que nos ajudou mesmo. E eu procurei, fiquei... foi antes de eu entrar, de procurar a acupuntura, eu já tinha 1 ano e meio de caminhada. Foi quando a gente conversou e você falou para mim, procura uma acupunturista, vai atrás. E aí eu fui. E parece que foi um divisor de águas na minha vida. Na minha também. Até foi uma questão de eu me encontrar, né? De me acalmar, não ficar naquele desespero, porque a gente sabe que quem está tentando é um desespero total. A gente já está mês a mês. Eu fiquei em fila de espera, né? Para uma específica, que eu só fiz o tratamento com uma, né? Eu só fui para essa questão de ser tentante, de engravidar. Eu fiquei com uma durante 1 ano e 1 ano e meio. E assim, foi também um divisor de águas. Ela me acolhia, ela me abraçava, ela me acalmava. Então, sempre que vinha, que chegava o dia da sessão, antes de nós começarmos, ela conversava, perguntava como é que eu estava, como é que estava o meu psicológico. Então, assim, foi um processo durante essas minhas tentativas. Eu tive um problema em relação à saúde da minha mãe, que a gente descobriu um câncer nesse período. E até nisso, porque tinha um dia que eu chegava lá, não era só a questão de ser tentante, era a questão de eu estar carregando toda a bagagem, né, todo o peso ali da doença da minha mãe. Então, assim, ela
me acolhia muito, né? Então eu deitava, depois que eu deitava na maca, que ela colocava todas as agulhinhas da ponta do dedo até a cabeça, ali eu esquecia do mundo, ficava uma musiquinha de fundo, uma musiquinha relaxante, e eu me reencontrava. Então foi uma experiência que, assim, como você disse, foi um divisor de águas. A acupuntura, para mim, eu acho que na lista, como a gente está falando, de ginecologista, obstetra, eu acho que tem que vir logo também a acupunturista, né? Precisa muito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais um episódio da nossa caminhada que a gente está aqui compartilhando com vocês. Né, Sandra? E a gente continua falando com vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Como eu disse no início, a gente tem recebido muita coisa boa, um retorno muito bacana, e é isso que a gente quer. Né? Nós não somos especialistas na área da medicina, na área da ciência, mas a gente tem uma experiência de vida. Né? A gente está contando aqui o nosso relato, né? Como que tudo aconteceu na nossa vida. Tem vídeos e vídeos aí, surpresas para vocês, principalmente para quem está nos conhecendo agora, né? É verdade. Mas é isso, e a gente quer agradecer mais uma vez todo aí apoio, carinho, como a Sandra falou. A gente está recebendo tanto carinho, isso é bom, né? Assim, nós somos anônimas, mas a gente tem recebido um carinho bem grande pela questão, como eu disse para a Mari, Mari, quando a gente pensou no canal, se a gente atingir 10 pessoas, né, com a nossa história, saber que as pessoas podem se identificar, saber que as coisas têm uma luz no fim do túnel, para a gente isso já é gratificante. A gente tem ouvido isso, né? Virou um propósito de vida. Quando eu ganhei, assim, meu presente, eu falei, vai virar meu propósito de vida. Se alguém chegar para mim e perguntar alguma coisa, eu vou estar aberta para contar, para narrar. E quando a gente começou a conversar sobre, que veio a ideia do canal, a gente falou, a gente precisa contar o nosso passo a passo. Né? Longo, mas assim, uma história que a gente hoje tem até orgulho de contar, porque foi uma trajetória tão difícil, mas assim, a gente sabe que a esperança não pode ser perdida, né? Então, não se esqueçam, lá no Instagram, Cadê a Cegonha 25, aqui no YouTube, Cadê a Cegonha. Terça-feira a gente se encontra. Isso. Um beijo para vocês. Beijo. Até porque, cadê a cegonha?